Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E hoje o assunto que nós vamos abordar é insegurança no reconhecimento facial. E para isso convidei uma pessoa que é o diretor Brasil de uma empresa mundialmente conhecida pelo software que produz, a Corsai, o nosso amigo Geraldo Sanga. Tudo bom, Geraldo? Tudo bem, prazer. Muito obrigada pela presença. Eu que te agradeço pela oportunidade de falar com o pessoal. E hoje a gente quer saber tudo sobre reconhecimento facial. Então vamos começar do comecinho. Conta da tua vida, onde tu trabalha, aonde foi fundada a Corsai. Perfeito. Bom, eu sou Geraldo Sanga, sou diretor comercial da Corsai para o Brasil. Sou um mineiro, né, perdido aqui na cidade grande. Já rodei bastante mundo afora, já morei aí por volta de uns 20 países, rodando bastante. E sempre trabalhando com tecnologias muito disruptoras. Aí já há 2 anos atrás eu trouxe a Corsai para o Brasil. É uma empresa israelense, né? Está presente em vários países do mundo e traz realmente uma tecnologia muito disruptiva, que é baseado em análise do córtex cerebral de mamíferos. Então, nossa tecnologia vai bem além de somente codificar softwares que fazem reconhecimento facial, mas a gente consegue interpretar como as sinapses ocorrem dentro do cérebro das pessoas para que reconheçam as pessoas da maneira que a gente consegue reconhecer. Nossa, peraí, Geraldo, peraí. A gente agora ficou até, né? O pessoal ficou até aqui do estúdio, ficou um pouco complicado, não entendendo. Então, analisa o córtex da cabeça do ser humano? Pensa bem assim, ó, você está falando aqui comigo, você está vendo meu rosto, você sabe que eu sou o Geraldo. E aí eu vou, aproveitando essa cadeira, eu vou virando aqui um pouquinho, eu vou te negando um pouco a minha face, vou negando, vou mostrando menos face e você continua sabendo que esse pouquinho que sobrou aqui continua sendo o Geraldo. Como o seu cérebro conseguiu ver que só um pouquinho fez você associar com a face do Geraldo? Você não vai conseguir talvez explicar isso, e por isso que a gente tem 15 anos de neurociência aplicadas estudando como o córtex cerebral mamário interpreta esses sinais visuais para transformar isso num reconhecimento dentro do seu cérebro. E a gente extraiu isso, codificou em um software que funciona da maneira mais única no mundo aí, no escuro completo, diversos ângulos, com cobertura facial, sem os olhos e por aí vai. Então, realmente, a Corsai, ela é uma empresa mundialmente famosa por isso. Então, eu consigo ser reconhecida no escuro? Isso, com qualquer tipo de câmera. A nossa tecnologia hoje ela é baseada em neurociência, a única inteligência artificial autônoma do mundo. A gente precisa da luz de 5 velas, são 5 lumens, então um pouquinho de um reflexo, uma penumbra de luz, a gente traz qualquer tipo de câmera, sem WDR, sem necessidade de ser câmera noturna, a gente consegue sim reconhecer as pessoas melhor do que a visão humana, com qualquer tipo de câmera. Nossa, eu tô chocada, né? A doutora Segurança realmente vai ter que usar muito esse software. E a empresa, ela é israelense, porque o Israel tem de estar sempre produzindo as coisas mais seguras, porque precisa devido a toda a contextualização. Isso, o próprio ambiente. Geofísica que eles têm, né? Isso, geofísica, geopolítica. De todo o entorno ali, é um país novo, recente, cercado de países árabes, então a segurança lá é algo muito crítico. Então, por necessidade, o ser humano ele vai além dos limites e é isso que as tecnologias israelenses trazem. Então, é além das tecnologias que são desenvolvidas por mera necessidade. Lá é necessidade crítica, então precisa ir muito além e é isso que a gente traz. O próprio core de Corsai é de córtex cerebral e o site é de visão. Então, é uma visão através do córtex cerebral. Que bacana. E a empresa existe há quanto tempo? A gente já existe há 4 anos e nessa área, diferente de empresas que vendem e comercializam commodities, quanto mais nova a empresa numa área de inteligência artificial, mais disruptora e mais fascinante a tecnologia. Vide, por exemplo, hoje, generativo AI, chat GPT, que são tudo muito novinhos e estão aí quebrando todo o paradigma de inteligência artificial no mercado. Que incrível. Bom, então nós temos aqui o software que é o Bambambam, que consegue reconhecer até no escuro. Isso. E do outro lado nós temos outros softwares de reconhecimento que não são tão
corretos, que, como a gente estava falando, tem falso positivo. Conta um pouquinho para a gente a história até sobre todo esse crescimento, né, da biometria, porque primeiro era com o dedo, depois passou para a íris, não deu muito certo a íris, passou para o rosto. Então, todas as biometrias, né, elas... Hoje, as convencionais, hoje, por exemplo, o Bradesco utiliza muito palm reading, leitura de mão, da Fujitsu, por exemplo. Tem muito leitores de íris, tem muito leitores de fingerprint, agora até alguns com vivacidade, que vê o batimento cardíaco do dedo, o sinal sanguíneo. Todas essas tecnologias, elas não são rastreáveis. Então, de quem é esse dedo? De quem é esse olho? De quem é essa palma? Não sabe. Agora, quando a gente associa com a face, esta face é da Joelma. E nada vai contradizer isso. Então, é a única tecnologia de biometria rastreável. Então, se a Joelma utiliza aquele rosto para ela entrar, é o mesmo rosto que ela passeia. Então, as câmeras de supervisão continuam vendo o rosto da Joelma e associa que aquela pessoa que entrou com aquele rosto é aquela mesma pessoa que circulou nos arredores. Então, é a única que provê a rastreabilidade e todas as biometrias têm a sua insegurança, que é justamente a questão do falso positivo. A nossa tecnologia hoje, ela é a que tem o menor índice de falso positivos com pessoas negras no mundo. Por que pessoas negras? O que acontece na física? A física pura, ela dita que tudo que é negro, por exemplo, essa parede, ela absorve a luz. Tudo que é claro, pode olhar algo claro, ele reflete a luz de volta. E isso vale para objetos e também para a face de pessoas humanas. Então, e para piorar, a sombra também ela é negra. Então a sombra, por exemplo, do nosso nariz plotada sobre a face, a sombra da cavidade ocular é negra. Agora você imagina a sombra desses olhos e nariz de uma pessoa negra sob uma pele negra. O que acontece? Todo esse ecossistema absorve a luz, não reflete de volta, enquanto uma pessoa branca, ela, por própria física, ela reflete a luz de volta, ela facilita a leitura do sistema de reconhecimento facial. Então, em geral, a maioria dos sistemas de reconhecimento faciais geram muito falso positivo, que é a insegurança, mediante face de pessoas negras. A nossa tecnologia, por ela ser autônoma, baseada no córtex cerebral, ela tem um menor índice de falso positivo, menor insegurança com pessoas negras no mundo, e não sou eu que estou dizendo, o próprio NIST, que é o National Institute of Standards dos Estados Unidos, que validam todas as redes neurais, todo o sistema de reconhecimento facial, a gente é a referência por ser uma tecnologia baseada no córtex cerebral, autônoma. Então, a gente consegue baixar muito essa insegurança com pessoas negras. Não é uma discriminação racial, mas pode vir a ocasionar uma discriminação racial. Então, a nossa tecnologia é a mais ética do ponto de vista racial. A gente chama de racial bias, que é realmente a menor distorção racial mediante a luz das tecnologias que existem no mundo hoje. Que bacana. Nossa, o professor Geraldo, né? Nossa, hoje o programa tá bombando, né, pessoal? Aqui do estúdio tá, ó. A gente Geraldo temos bastante conteúdo aí para falar sobre insegurança nessa área. Mas vamos falar pro pessoal de casa. Quando ele vai para academia, que tem aquela câmerazinha que faz a leitura facial, aquilo ali dá para confiar? Isso, dá. Hoje em Porque dia... pega o rosto de qualquer maneira, né? Veja bem, quando você vai para academia, você vai colaborativamente oferecer sua face, porque você quer treinar, você quer entrar. Então você vai facilitar oferecendo o rosto por uma câmera bem posicionada, da altura do seu rosto, com uma base de dados pequena, e ela extrai também a sua vivacidade, ela verifica se você está vivo ou não. Então, se você apresenta uma foto da Joelma, ela não vai deixar ela entrar. Então, as tecnologias para esse tipo de controle de acesso estão bem difundidas no mercado brasileiro, bem dominado por tecnologias chinesas, tem grandes players nacionais também. A gente também faz isso, tudo via câmera. Aí, a nossa é um pouco diferente, a gente faz no escuro, sem os olhos. A gente verifica coação, por exemplo. Se você usa uma leitora dessa numa catraca da academia, beleza. Ela abre para a Joelma e a catraca já fecha. Mas se você usa essas leitoras de biometria facial, por exemplo, numa porta, ela abre para a Joelma. E porta aberta pode entrar em segurança. A nossa tecnologia, ela não verifica somente uma face, ela verifica duas ao mesmo tempo.
Então ela verifica se você e aquela pessoa que está atrás de você, que pode estar te coagindo, ou pode querer pegar uma carona com você, se ela passar por uma linha virtual junto com você, que seria no caso a porta, e ela não estiver na base, a gente vai gerar um alerta. Então é aí que a gente combate a insegurança no uso de leitoras faciais em portas convencionais, que uma porta aberta é inseguro. E aí perde-se o controle de acesso, vira-se um descontrole de acesso, uma insegurança. Que bacana. Mas e quando a gente tem o pessoal assim no estádio de futebol? Aí teve várias coisas que aconteceram agora, que eles são filmados, se fosse um software da Corsight, a gente conseguiria identificar rapidamente. Como ocorre aquele tipo de reconhecimento que a gente vê na televisão? Existe um banco de dados? Como é que é? Isso, toda a tecnologia de reconhecimento facial, ela está em torno de uma base de dados. Então, se não tem a base de dados, não tem o match, não tem o reconhecimento, só tem a extração das assinaturas biométricas de todas as pessoas e fica armazenando no feed de assinaturas biométricas. Se tem a base de dados, a gente contrasta e se der o match, se tiver uma distância próxima, a gente fala que aquela pessoa é a Joelma. Mas essa base de dados, desculpa te interromper, ela já é, por exemplo, seriam bases de dados do centro de registros, bases de dados das delegacias. Qual é a base de dados que a gente usaria para esse reconhecimento? Perfeito. Em ambientes privados é a própria base, por exemplo, de funcionários e clientes daquela instituição. Um prédio, por exemplo, que a pessoa... Quando a gente vai para a segurança pública, ou seja, quando a gente fala na rua, aí são bases públicas de suspeitos, procurados, pessoas desaparecidas, pais que geralmente não pagam pensão, são as bases que a gente popula, são bases públicas, então a solução tem que estar bem segura, atrás do firewall, atrás da rede da própria polícia em si. E no caso de estádio, dentro do estádio, quem manda é o dono do estádio, e aí se ele utiliza do mecanismo facial, por exemplo, a compra de um ticket, via um aplicativo mobile, comprei aqui com o rosto do Geraldo, aí quando eu chego eu passo na catraca com o rosto do Geraldo, a catraca abre, e eu tô lá no estádio, mas hoje... Por um acaso, eu sou um cara de insegurança, eu levei um rojão e eu tô lá dentro do estádio. E hoje eu quero pôr fogo nesse estádio e eu tô lá com o rojão. A gente passa muito isso na TV. Então, dentro do estádio, a gente precisa de câmeras de alta resolução, de 20, 30 megapixels, umas 10 dela posicionada, varrendo toda a área do estádio, por exemplo, 50 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, você precisa de máquinas com alta capacidade computacional, porque ela vai estar criando a assinatura biométrica de todas as pessoas que estão nas câmeras de alta resolução, com alta densidade de pixels. Então a gente fala muito, a gente faz o que a gente chama do onde está o Wally. Acha esse cara aqui. Então você pode dar uma foto pra gente, a gente liga as câmeras da Braco, por exemplo, no estádio de alta resolução, com servidores Braco, e a gente procura aquela pessoa, por exemplo, que passou na Globo com o rojão na mão, que foi atirado em cima da cabeça, por exemplo, do goleiro do Flamengo, por exemplo. Então a gente consegue sim fazer onde está o Wally num estádio com 50 mil pessoas aí, com artifício da reconhecimento facial e tecnologia de hardware. Então, aplicada. A Corsight, a gente precisa colocar ela dentro de uma câmera? Não, a gente coloca ela dentro do servidor em si e a câmera envia o stream de vídeo vivo para o servidor e todas as pessoas que estão naqueles frames, a gente vai procurando pessoas em pixels, em frames, achando, criando assinatura biométrica e contrastando com a base. Se é a mesma base de quem entrou, pelo aplicativo mobile, por exemplo, a gente tem a base de todas as pessoas que estão no estádio. A gente sabe quem é o nome e sobrenome de todos que estão lá dentro. A gente sabe quem é aquele cara que soltou o rojão ali na cabeça do goleiro do Flamengo, por exemplo. Que bacana. E a gente consegue passar um videozinho para o pessoal de casa entender como é que é essa parte de reconhecimento? Com certeza, com certeza. Vamos passar então? Vamos lá, vamos lá.
Então, esse vídeo que está passando agora, que o pessoal de casa está vendo, ele vai explicando todas as ações que o nosso software consegue. Eu já falo nosso, né? Não, com certeza, a gente já tem uma parceria já de bastante tempo e com certeza pode contar com a gente. E realmente sim, a gente... qual outro grande problema no sistema de reconhecimento facial? O excesso de luz. Aqui, por exemplo, a gente está no estúdio, isso aqui pode emular um sol. Quando a gente coloca o sistema de reconhecimento facial, a gente coloca geralmente na entrada dos prédios, dos locais públicos, com excesso de luz, e para isso precisa de câmeras de altíssimo valor para fazer a compensação. A nossa solução, ela faz uma compensação dentro do próprio software, então não tem custo de câmera caríssima necessária para a nossa solução funcionar, para eliminar, por exemplo, os efeitos do sol. Tá, isso já chegou num ponto que eu acho que todo mundo de casa gosta de saber, né? O valor agregado. Quanto que isso vai me custar por uma companhia de 5.000 funcionários? Ou quanto isso vai custar? Um valor aproximado. Porque a gente não tem até nem noção, o pessoal de casa, quanto que custa, porque as pessoas ficam achando muitas vezes, né? Elas querem ter segurança. Então elas vão numa loja aqui em São Paulo, compram qualquer coisa, pendura e acham que aquilo é segurança. Com certeza. E depois, quando precisa saber quem é que entrou em casa, se foi empregada, quem é que saiu com o cachorro, né? Não tem essa... É um valor de valor agregado alto? Não. Esse valor, ele tem, às vezes o pessoal tem uma percepção que é alta, mas ele não é alto. Por exemplo, se for verificar, a gente foi conduzir uma prova de conceito aí num shoppings renomados e a gente trabalha com qualquer câmera, de qualquer posicionamento, qualquer resolução praticamente, e funciona do jeito com as câmeras que estão. Em outros competidores, por exemplo, levam a própria câmera, colocam ela aqui baixinho, uma câmera muito boa, muito cara. E quando competidores levam a própria câmera, intrinsecamente percebe-se que o quê? Que ele rejeitou todas as câmeras. Então ele quer vender um software com um reconhecimento facial, mas ele esqueceu, ele não mencionou que todas as câmeras vão ter que ser trocadas, vai ter que mudar o posicionamento das câmeras. A nossa tecnologia, por ela ser autônoma, ela é a única no mundo que reconhece com ângulo de 45 graus. Então, shopping, por exemplo, o pé direito é muito alto. Então, vai fazer o quê? Vai ter que baixar a câmera, quebrar aquele piso de granito, de mármore, fazer um furo no meio, para colocar uma câmera mais cara ali por causa do sol. Então, a percepção tem que se verificar o valor como um todo, e é difícil mesurar isso. Então, a gente funciona com qualquer tipo de câmera, sem necessidade de WR, no claro, no escuro, com negros. Outro grande problema de insegurança são as mulheres. Por exemplo, a mulher hoje está com o rosto muito limpo, amanhã ela faz, por exemplo, uma maquiagem, ela já muda os cílios postiço, a bichectomia, botox, olho de gatinho, aumento de lábios. Aumento de lábio, e é tudo por distâncias vetoriais. Se o seu lábio era pequenininho, então do final do seu olho para o seu lábio tinha 100 pixels, aí você fez um lábio grandão, ficou 90 pixels, a diferença. Aquele olho seu que terminava no pixel 10, passou a terminar no pixel 20 por causa do olho de gatinho, do delineador. Então, tudo isso mascara as distâncias vetoriais. A nossa tecnologia, ela tem o menor índice de falsos positivos com mulheres no mundo. Não que mulher seja insegura, mas as modificações, a mulher geralmente modifica mais a face, maquiagem, não que muitos homens hoje não estejam fazendo também. A gente, então, tem o menor índice de falsos positivos com mulheres. E não preciso nem mencionar que mais da metade da população são as mulheres, são as grandes predadoras aí da gente. As mulheres não vão na guerra. Só nessa guerra da Ucrânia e da Rússia já morreram mais de 500 mil homens, sobrando mais mulheres. Então a população é predominantemente mulher. No Brasil, ela é predominantemente negra ou parda também. Então tudo isso não é numa prova de conceito que vai conseguir mostrar. É por estudos, é por física. Então tem tudo um por trás aí, o porquê utilizar uma tecnologia que funciona. A gente funciona de qualquer jeito, com qualquer pessoa, com qualquer mulher, homem, de qualquer câmera, de qualquer posicionamento, qualquer índice de iluminação, claro, no escuro, de qualquer jeito. Essa é a diferença. E se o pessoal quiser saber mais sobre a Corsight,
dá para te passar o Instagram? Isso, com certeza, com certeza. Dá para... Coloca aqui também, vamos a gente publica muito no LinkedIn, é CorSight, é C-O-R, de córtex cerebral, e site é S-I-G-H-T, de visão. Então é a visão através do córtex cerebral. A gente está no LinkedIn, e nas redes sociais tradicionais como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, então YouTube também, temos um canal no YouTube e estamos sempre postando, falando um pouco desses cenários desafiadores. É importante a gente desmistificar isso, né, e trazer para essa conversa no dia a dia, porque muitas vezes a gente pode colocar um sistema desse super avançado na casa da gente. Com certeza, com certeza. Né? Vários condomínios a gente está implementando, principalmente condomínios ou condomínios e escolas. Hoje a gente está com muita insegurança em escolas, né? Eu estou com muitos registros de escolas, eu tenho uma bebê pequena e me sinto solidarizado, inclusive pessoal que está ouvindo, a CorSight se solidarizou com o momento do Brasil e estamos abertos a oferecer provas de conceito sem custos, subsidiadas para escolas, porque a gente está nesse momento solidário com a situação das crianças no Brasil, né? Então, escola geralmente não tem catraca, então essas leitoras de biometria facial não se aplicam muito. A escola é fluxo livre. O que a gente tem feito em escola? A gente cadastra 2 bases de dados, professores e alunos. Do portão para dentro tem que ser ou professor ou aluno. Qualquer uma pessoa, além desses, que passar no campo de visão da entrada, a gente gera um alerta. Não pode ter outras pessoas, além de professores e alunos nas salas de aula. Eu, até ano passado, eu ia pegar minha bebê, eu entrava lá para dar um abracinho, eu entrava na escola. Podia, sim. Podia. Hoje, tem um cara lá dentro, outro lá fora, com walk-talk, com rádio. Você, olha, Geraldo chegou, veio pegar a Isis, alguém traz a Isis até o portão. E eu não posso entrar mais, é só do portão para fora. Protege, e é o correto, essa insegurança, então, que a gente está atacando com a solução que a gente chama de free flow, de fluxo livre, sem catraca, sem porta, que é justamente a maioria dos ambientes são de fluxos livres. Nossa, muito bacana. E mais alguma coisa para a gente contar sobre isso? Eu tenho uma pergunta que eu acho super interessante. Quem desenvolveu esse software? Foi a inteligência artificial? Foi uma pessoa? Então, boa pergunta. A CorSight em si, na verdade, ela é derivada da Cortica. A Cortica, sim, é a detentora das patentes em neurociência. É ela que tem as 250 patentes em neurociência. Foi criada muito para a nossa irmã mais velha, que é a AutoBrains, que são cérebros autônomos para carros, que a gente faz, por exemplo, inferências do tipo, você está dirigindo, tem uma bola picando na rua. Infere-se que atrás de uma bola vai vir correndo uma criança. Então tem uma frenagem já mais brusca, por inteligência artificial autônoma, por inferência. Então a Cortica é a detentora das patentes em neurociência e o termo autônomos AI é da Cortica. A CorSight é uma das empresas que utilizam a inteligência artificial autônoma da Cortica. A Cortica já está aí há 15 anos no mercado, realmente, estudando o córtex cerebral para criar essa tecnologia disruptiva. Ela também é usada na CorSound. A CorSound, por exemplo, combate a insegurança, por exemplo, na voz. Então, utilizando a rede neural autônoma também. Então, são outros tipos de biometria facial também, sempre voltado para trazer a segurança para as pessoas. E uma pergunta agora de cunho pessoal. Para onde é que tu acha que vai todo esse crescimento, essa tecnologia de reconhecimento, de inteligência artificial? Hoje em dia tudo a gente fala em inteligência artificial, né? Seja para os bancos, seja para as rodovias, seja para o reconhecimento facial. Como é que tu acha que vai ser o caminho aí do futuro? Mais e mais a gente atua num campo bem específico de reconhecimento de inteligência artificial. A gente trabalha no que a gente chama na área de visão computacional. Então é através de pixels das câmeras que a gente infere potenciais riscos ou reconhecimentos. Então tem muitos analíticos de vídeo, hoje eu tenho parceiros que detectam armas em vídeo, loitering, que é o que a gente chama de vadiagem. Por exemplo, a nossa tecnologia, a gente está vindo com features disruptoras agora. A gente pode configurar a nossa solução, por exemplo, na entrada da Braco e a gente consegue configurar do tipo
com a nova feature. Se alguém, não estou mencionando quem, passar em frente à Braco 5 vezes no intervalo de 3 dias, eu quero que seja gerado um alerta. Quem é essa pessoa? Não sei. Eu só sei que aquela mesma face passou pelo período que eu configurei, pela quantidade de vezes que eu configurei, porque aquilo vai me inferir que pode ser uma pessoa sondando algo dentro da Braco. Então eu preciso estar um pouco mais alerta a essa pessoa, porque ela está passando demais aqui. Pode ser o meu vizinho? Pode. Então eu estico, aumento um pouco o prazo, diminuo e adapto para fazer inferências de saber quem está rondando o meu negócio. Então ela vai muito na predição, preditivo. Então ou você prediz a segurança, ou você ataca ela em tempo real, que é as licenças de reconhecimento facial, ou você depois faz um reconhecimento facial de quem veio aqui e roubou a Braco, que é uma licença investigativa, que é mais Polícia Civil, já é pós-evento, já ocorreu. Então, a gente está indo mais na linha de predição, de prever potenciais problemas para poder ter uma ação de segurança premeditadamente, para não que a insegurança não ocorra. Então o futuro é infinito. É, infinito, na visão computacional, e aí tem outras áreas de inteligência artificial voltada para outras especificidades, que não é muito a minha área, mas... Não, mas a gente já viu que o Geraldo, ele entende de todas as áreas. Eu né? gosto bastante de tecnologia, eu sou um grande estudador de guerras, de estratégias, é tudo muito estratégico, muito tático, tem toda uma maneira de se conduzir uma disrupção. Por exemplo, se eu pego o seu celular hoje, você aqui no shopping, você já vai, já compra outro, já sabe pagar, sabe quanto custa, aperta o botão, já liga para o seu esposo ou filho, fala, já estou com um novo celular, estou tranquilo, estou segura. E como que funciona com tecnologia disruptiva? Como funciona com reconhecimento facial? Quanto custa? Para que serve? Onde se compra? Como que se usa? Então, tem toda uma maneira de se levar a isso, e a gente na CoreSite, a gente tem que certificar que o cliente, a gente vai atender a dor do cliente e que vai ser usado para o bem. Então a nossa solução é a força do bem, tem que ser usado para o bem da sociedade como um todo. Então, gente, vocês já viram, software de reconhecimento é CoreSite. Teu contato, Geraldo? Vou deixar meu contato aqui, eu te agradeço. Meu e-mail na CoreSite é geraldo.sanga, S-A-N-G-A. Vou colocar agora aqui na TV. @CoreSite, CORSIGHT.ai, de Artificial Intelligence. E meu e-mail e meu telefone, que é com WhatsApp também, é 011, estou baseado aqui em São Paulo, na região do Brooklyn, vizinho da Braco, poucas ruas, é 011 98414 8838. E terei o maior prazer em falar com todos, demonstrar a solução. E quero cenários bem desafiadores, onde nenhuma solução esteja funcionando hoje, porque realmente a nossa tecnologia vai muito além aí do que tem no mercado. Então, realmente, pode contar com a gente para trazer a força do bem para a sociedade. Geraldo, muito obrigada por todo esse conhecimento que tu trouxe para o nosso programa. E tu já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Já me inscrevi, já dei uma olhada lá nos vídeos, então tá de parabéns. Te agradeço pela oportunidade e me solidarizo em combater a insegurança como um todo aí, precisando em comunidades, em locais, em escolas, onde precisar de um evento social, a gente pode contar com a gente aí para trazer essa força do bem aí que a gente tanto precisa no nosso país, né? Verdade. Nossa, muito obrigada por se inscrever no canal, por estar aqui. Você de casa, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso faz o nosso programa crescer e trazer pessoas maravilhosas como o Geraldo. Geraldo, muito obrigada. Obrigado você, Joelma. Obrigado a todos da Braco, todos aí de casa. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças.